Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Pois bem, nesta oportunidade estaremos vendo aqui a 6ª e a 7ª trombetas do Apocalipse. No capítulo 9, no versículo 13 seguintes, diz assim: E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos desta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. Meus queridos, aqui podemos ver essa visão de João. Não se trata do grande exército dos invasores partos, que foram antigos inimigos de Roma, que vieram trazendo destruição e terror, como afirmam algumas teorias e escolas escatológicas. O altar mencionado nesse texto é o mesmo do capítulo 8, versículo 3. Ali onde estavam depositadas de forma segura as orações dos mártires que diziam: Até quando, ó Senhor? Que nós encontramos registrada ali, essas orações registradas no capítulo 6, no versículo 10. A voz é oriunda do altar de ouro, de onde foi autorizada a soltura para que houvesse o tropel da cavalaria demoníaca para massacrar 1/3 parte da humanidade. Com o trombetear desse anjo é identificado o 2º ai. É necessário que eu frise aqui os 4 anjos do capítulo 7, versículos 1 a 3, são anjos controladores da natureza, pertencentes a Deus, enquanto que os 4 do capítulo 9, versículo 14, são diabólicos. Aqui no versículo 14 diz assim: a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses são os comandantes da cavalaria infernal. Eles estavam presos na penitenciária de segurança máxima devido ao famigerado desejo corruptor permanente contra a carne. Judas, versículo 6. Biblicamente existe lugares de prisões para os demônios: o abismo e a prisão junto ao rio Eufrates, aonde estão esses 4, e o lago de fogo. Nós sabemos que o rio Eufrates, o nome significa fertilizante. Esse nome aparece 50 vezes na Bíblia Sagrada. A primeira em Gênesis capítulo 2, versículo 14, e a última em Apocalipse 16, versículo 15.
O rio Eufrates é chamado pelos escritores de o grande rio por excelência. Deuteronômio capítulo 1, versículo 17, Josué capítulo 1, versículo 4 e em Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, onde ele é chamado apenas de o rio. Meus queridos, os mananciais do rio Eufrates têm origem nas montanhas da Armênia, de maneira que o Eufrates é o mais largo e o mais extenso da Ásia Ocidental. Ele tem um comprimento de 2.600 quilômetros, desde a nascente até a sua foz no Golfo Pérsico, que é o que é Golfo? Golfo é um braço do mar que entra na terra. E o Golfo Pérsico, ele é uma entrada de água do Oceano Índico. A reunião e a região do Eufrates tem sido de uma forma tremenda. Alguns acontecimentos têm se dado ali ao longo dos séculos. Ali, o rio Eufrates tem sido palco de muitos acontecimentos relacionados com o homem. Foi o lugar da queda do homem, do primeiro homicídio, das maiores idolatrias, berço das grandes civilizações mundiais, da confusão das línguas e dos dois maiores males que vieram contra Israel e Judá, que foram os cativeiros assírio e babilônico. Meus ouvintes, até hoje, aquela região de Eufrates é uma região de conflito ininterrupto e de grandes chacinas e mazelas. Podemos ver aqui no versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. O grande exército dessa cavalaria da sexta trombeta que João viu era composto de 20 mil vezes 10, que é igual a 200 milhões. Isso aqui é um número completo. Na matemática escatológica, podemos ver que cada um dos 4 anjos comandava 50 milhões deles. Essa visão profética não tem nada a ver com os ataques de guerra, nem com os aviões de combate de última geração. O número dessa cavalaria é apenas um pouco maior do que a população do Brasil. Agora, essa tropa diabólica não se trata do grande exército dos invasores partos, a partir da fronteira do império. Muitos teólogos nunca expulsaram demônios e acabam não acreditando na existência deles. Antes do arrebatamento da igreja, nenhuma data foi estabelecida, mas depois dele, todos os períodos serão fixados. Versículo 17. E vi os cavalos desta visão, e os que sobre eles cavalgavam, tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Aqui fala do jacinto. Jacinto, no grego, iaquintinos, é uma pedra de cor vermelho alaranjado, de um braço de cristal encarnado muito raro, e que quando polido adquire um grande brilho. Aparece como a primeira pedra da terceira ordem do peitoral do sumo sacerdote, no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 19. E também jacinto aparece num 10º fundamento da Nova Jerusalém, que nós encontramos registrado em Apocalipse, capítulo 21, versículo 20. O enxofre, ele é usado na produção de ácido sulfúrico, na produção de fosfato, sulfato de amônia e também de produtos químicos diversos. E quando queimado, arde um cheiro insuportável de ovo podre. É chamado no latim de sulfur e no grego
Teion, e assim significa o mineral. É um elemento químico de símbolo S, número atômico 16, 16 prótons e 16 elétrons, de massa atômica 32. Ele tem uma coloração amarela, mole, frágil e leve. O novo comentário da Bíblia diz: os cavaleiros têm couraça de vermelho fogo, azul flamejante e amarelo sulfúrico. Esses elementos simbolizam o tormento eterno no lago de fogo. E diz aqui que as cabeças dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Esses jinetes tinham a força na boca, enquanto que o cavalo comum, a força dele é no pescoço. Os homens serão atormentados pelas caudas em forma de serpentes e mortos pelas mordidas leônicas e pelo bafo mortífero desses cavalos com cabeça de leões. Esse juízo será pior do que o anterior. Podemos ver isto quando João diz que os dentes dos gafanhotos da quinta trombeta eram parecidos com os do leão. Agora, nesses cavalos, a cabeça é parecida com a do leão, demonstrando a gravidade incontestável desse castigo. Ouvintes, todo esse conjunto simbólico representa força, energia, malignidade, agressividade e destruição implacável. Enquanto a cabeça fala do poder de destruição, a cauda representa falsidade. Que coisa terrível! Precisamos estar preparados, porque Jesus está voltando e essa praga será lançada na terra no toque da sexta trombeta. Essa praga será terribilíssima, porque no juízo da quinta trombeta os homens procuravam a morte e ela fugia. Mas agora, de uma só vez, será ceifada 1/3 dos homens da terra. A morte dos primogênitos no Egito ocorreu numa noite, e essa devassa mundial será apenas num dia determinado. No Egito morreu apenas o filho primogênito de cada família que não tinha marca de sangue nos umbrais da porta. Mas nesse flagelo, de cada 3 pessoas vivas, uma será assassinada por esses monstros demoníacos. Haverá no planeta uma carnificina horrenda. Diz aqui o versículo 21. Veja o que diz o versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Meus queridos, a escalada de toda sorte de males terá um índice elevado nesse tempo aflitivo. Os homicídios atualmente são alarmantes e não podem ser comparados com os daqueles dias. Dados publicados pelo Jornal do Estado de Minas Gerais, no dia 24 de julho de 2005, fez notórios aos leitores que o Brasil é o país que ocupa o primeiro lugar em homicídios. 27 homicídios por 100 mil habitantes e ocupa o último lugar em domicílio com armas. Que coisa terrível! E agora nós poderemos analisar a sétima trombeta. Quando todos esses males estiverem acontecendo, nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Estaremos ali com Jesus nas bodas do Cordeiro. Agora, aqui encerra no capítulo 9, versículo 21, o toque da última trombeta. Aí o capítulo 10 está tendo aqui um entreato e só volta a falar da sétima trombeta
no capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A narrativa suspensa no capítulo 9, no versículo 1, volta agora dando continuidade à sétima trombeta, que constitui o sétimo selo, e as 7 taças da ira de Deus constitui o ai da sétima trombeta. Essa trombeta não será tocada somente no momento, mas por um período. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. Capítulo 10, versículo 7. Meus queridos, a última trombeta descrita por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, ela encerrará a dispensação da graça que tem relação com o arrebatamento da igreja. Enquanto que a sétima trombeta será a última de um grupo de 7 no período da grande tribulação. O toque retumbante da sétima trombeta não inicia o fim, mas dará início a um período do fim e o princípio do governo milenial de Cristo. Se os moradores da terra não derem atenção aos toques das 6 trombetas, como darão a sétima, que anuncia o domínio de Cristo e a eternidade? Toda essa alegria vista no céu é proveniente da antecipação do reino e não de seu estabelecimento real. O domínio de Cristo principiará no milênio e se estenderá por todos os séculos sem fim. Tudo aquilo que foi predito pelos profetas veterotestamentários terá deslumbrante finalização. Versículo 18. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos. Escute bem, encontramos neste verso uma síntese de tudo que se segue até o final do livro. O tempo de galardoar chegou. Quero dizer uma coisa para você. É importante que saibamos que quem teme a Deus não é preciso ter medo dele. Para finalizar, versículo 19. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. O templo aberto significa que a comunicação entre o céu e a terra será de uma amplitude inigualável. Com a visão gloriosa da Arca da Aliança, resplandecendo a glória de Deus aos seus servos, o sistema anticristão ruirá, cairá por terra como as muralhas de Jericó e o deus filistino chamado Dagom. A arca é um sinal de segurança para os justos, julgamento para os inimigos. A arca construída no templo de Moisés, introduzida no lugar santíssimo na época do templo de Salomão, é apenas uma réplica da original que João ele pôde ver no céu. Suas dimensões, 1,25 m de comprimento por 75 centímetros de largura, como encontramos em Números capítulo 10, versículo 33. A Arca da Aliança ela foi feita de madeira de cetim revestida em ouro. A arca tem sido um dos tesouros arqueológicos mais cobiçados pela humanidade. Inúmeras expedições até a Mesopotâmia e também a Israel foram realizadas sem sucesso. O cineasta George Lucas inspirou-se na busca pela arca perdida
para o roteiro do seu filme Caçadores da Arca Perdida. Uma lenda judaica diz que o profeta Jeremias escondeu a arca em uma caverna. Uma versão etíope diz que, juntamente com Menelik, filho de Salomão, com a rainha de Sabá, partiu de Jerusalém. Auxílio dos conselheiros e oficiais de Salomão e levando a Arca da Aliança, que desde então teria ficado guardada no local oculto em Santa Maria de Sião, na cidade etíope de Aksum. Agora, acredito piamente que a arca foi destruída quando os babilônios invadiram Jerusalém, queimando o templo em 586 a.C. Jeremias 3,16. O templo celestial, contendo a Arca da Aliança, diz perfeitamente que a habitação do Senhor em meio ao seu povo, ela será permanente. Os fenômenos citados como relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraivas, no versículo 19, asseguram que tem chegado a consumação dos tempos. Meus ouvintes, o Senhor anda irado com os habitantes da terra, e nesse tempo ele virará a sua artilharia sem piedade sobre esse planeta para arrasá-lo com a saraivada e as 7 taças. É momento de nós buscarmos a Deus. É momento de nós vigiarmos. Muitos cristãos têm medo de ler o livro do Apocalipse, porque não têm certeza de salvação. Como é que eu, sendo cristão, dizendo que sou salvo, que confio em Jesus, que meu nome está escrito no livro da vida lá no céu, eu vou ter medo de ler o livro do Apocalipse? É a revelação de Deus à humanidade. É a revelação pela qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Venha Cristo, você que está desviado, você que está afastado da presença de Deus, hoje chegou o dia. Você, meu amigo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, chegou o momento de você abraçá-lo, pedir a Jesus o perdão de todos os seus pecados e receber o perdão deles, para que você, no momento do arrebatamento, você possa subir em direção ao céu, tá certo? Porque Cristo está voltando. Vamos orar agora e Deus vai te dar a vitória. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entreguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu li, aquilo que o Teu Espírito Santo me revelara. Senhor da glória, eu quero pedir a Ti que essas palavras fiquem gravadas nesse coração que está ouvindo o programa e que ficará gravado no YouTube. E aqueles que acessarem esta mensagem no YouTube, que eles sejam tocados, impactados pelo Teu Espírito. Senhor, a 6ª e a 7ª trombetas, que esta mensagem venha trazer de volta aqueles que um dia conheceram o Senhor Jesus e que agora afastaram da presença dEle. Venha tocá-los agora com Teu poder, venha tocá-los agora com a Tua graça, que eles sejam restaurados, salvos, libertados, tire do coração tudo aquilo que não Te agrada. Pai, eu quero apresentar os ouvintes que estão esperando a oração da fé, a oração da cura, da libertação, a oração que traz a paz, a força, a alegria e a unção espiritual. Venha curar todos os meus ouvintes, doença na cabeça, nas pernas, nos olhos, nos braços, no estômago, nos rins,
na bexiga, no útero, no ovário, na próstata. Aonde quer que esteja essa doença, nas pernas, nos nervos, saiam. Demônio que perturba essa vida, demônio que perturba esta casa, eu lhe ordeno agora, sai em nome de Jesus. Pai, hoje os demônios estão soltos, mas aqueles 4 da sexta trombeta estão presos junto ao rio Eufrates. Hoje estão Tranca-Rua, Enxucaveira, demônios, Pombagira estão soltos, mas naquele dia esses 4 terríveis vão matar uma terça parte dos habitantes da terra num só dia. Pai, tem misericórdia, desperta os que dormem, para que eles voltem para ti, em nome de Jesus, amém. Foi bom ter você conosco, né, Leandro, nesse programa. Muito bom ter você conosco nesse programa, e que você passe esse link para que as pessoas possam continuar assistindo o programa. Um abraço da minha parte. E aqui um abraço do Leandro Alves. Até amanhã. Fique na graça e na paz do Senhor.